Às vezes tem gente que pergunta: como é que eu posso saber se eu sou realmente o escolhido de Deus ou não? Aí o outro diz assim: eu tenho dificuldade em andar com Deus. Será que eu sou um eleito? Será que eu não sou? Como é que eu posso saber disso? A resposta para esse questionamento pode ser encontrada dentro do capítulo 10 do Evangelho de João. Seja qual for o versículo, os primeiros ou os outros depois, o capítulo 10, de um modo em geral, ele destrói o livre-arbítrio para a salvação e reafirma a escolha de Deus. Em poucas palavras, João 10, versículo 24 a 28, os judeus rodearam Yeshua e disseram: até quando toma nossas almas? Se você é Machia, anuncie abertamente. Yeshua disse: eu já anunciei a vocês, vocês não acreditam em mim. Mas vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Como eu já disse a vocês, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço elas e elas vêm atrás de mim. Palavras do próprio Yeshua. Tem tanta gente que diz: se eu quiser andar com Deus, eu ando. Se eu quiser escolher Deus, eu escolho. Errado, não escolhe não. Yeshua pregou o reino de Deus para aquele judeu lá que estava perto dele. Os judeus ouviram ele falar, ouviram tudo. E no fim da explanação ainda tiveram coragem de virar para ele e dizer isso. Se você é Machia, fala logo. Mas Yeshua já tinha dito que é ele. Aquele pessoal é que não conseguiu absorver a revelação. Eles não conseguiram absorver o discurso de Yeshua. Por quê? Porque, como diz o próprio Yeshua no texto bíblico, eu já disse, vocês não acreditam porque vocês não são das minhas ovelhas. Tipo, vou dizer mais o quê? Eu já disse tudo que eu tinha que dizer. Se vocês não conseguiram absorver isso, se a alma de vocês não absorveu essa revelação, é porque vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não pertencem ao meu rebanho. Yeshua falou uma frase muito clara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm atrás de mim. Isso é uma ação espiritual. A mensagem é pregada, o reino é anunciado a várias pessoas diferentes, mas a fidelidade, que a salvação é pela fidelidade, a fidelidade só é ativada, entre aspas, no coração dos eleitos. É assim que funciona. Você ouviu a palavra de Deus, isso não produziu nada em você, nenhuma vontade, nenhum desejo de prosseguir com isso, só incômodo, desprazer e a palavra te irritou, você sentiu que ela é inútil, então você não pertence ao rebanho dele. Se você ouve uma palavra qualquer da parte de Deus, da Bíblia, texto sagrado, e aquilo ali fica tipo guardado na sua mente, aquilo fica no seu coração, sempre volta na sua memória, você sente um certo desejo de prosseguir com aquilo, de entender, de aprender mais. Isso é um sinal evidente da escolha divina. Yeshua pregou para um monte de gente na época de Nicodemos. O pessoal ficou falando: esse cara é endemoniado, ele é maluco. Nicodemos guardou aquilo na alma dele, depois foi atrás dele para aprender mais. Aquela palavra ficou na mente dele, ele queria continuar com aquilo. É esse tipo de coisa, esse tipo de ação que mostra o escolhido. Por exemplo, a primeira vez que eu li um trecho bíblico, a primeira vez, aquilo já despertou em mim uma vontade interna de continuar com aquilo, de prosseguir compreendendo o que era aquilo. A primeira vez que eu li aquela palavra já alegrou meu coração, e eu desejei continuar vivendo atrás daquilo, daquele conhecimento. Mas por outro lado, acontece às vezes diferente. Tem um humorista famoso aí que diz que, numa entrevista, que já leu a Bíblia várias e várias vezes. Não só ele não serve a Deus, como ele ainda usa isso para fazer piada do cristianismo. Ele cria piadas com base no cristianismo. Olha só como é que o simples fato de ler a Bíblia pode produzir diferente em cada alma. Essa coisa da ativação espiritual é bastante séria. A diferença é o termo que eu uso, eu chamo isso de ativação espiritual. A salvação é pela fidelidade. Quando o eleito ouve uma palavra da parte de Deus, aquilo é ativado, por assim dizer, na alma dele, no coração. Não é justamente isso que Yeshua ensina na parábola do semeador?
A semente que caiu na terra ruim morreu sem florescer, não produziu nada. A semente que caiu na terra boa floresceu e produziu. A terra boa é o coração do eleito, de um escolhido. A terra ruim é o coração dos filhos do mundo. As pessoas não gostam muito de falar assim, mas chega um momento que é necessário falar essas coisas. E é por isso que não se deve fazer pregações insistentes, tipo, aceita que pode ser tarde demais. Pentecostal tem mania de fazer isso. Quem faz isso certamente não é um líder indicado pelo próprio Deus. É um líder que foi indicado pelo homem. Escrevendo a Tito, Paulo disse: ó Tito, o homem herege, depois de você exortar ele 1, 2, 3 vezes, deixa ele para lá, por si só ele já está condenado. Por que Paulo disse isso? Ele disse isso porque é o Espírito do Deus eterno que ativa a fidelidade na alma de um escolhido. Não é por eu muito pregar, por eu muito insistir. A insistência do pregador não quer dizer nada, não leva a nada. Por isso que Yeshua não insistia com ninguém. Ele pregou para o pessoal não aceitou. Ah, esse cara é maluco, ele tem demônio. E Yeshua falou: vocês apenas não são das minhas ovelhas. Por isso que vocês não acreditam em mim. Tem crente que parece que a obsessão da vida dele é convencer todo mundo. Nosso papel não é convencer, é só anunciar. O nosso papel é apenas anunciar o reino de Deus. É o Espírito do Deus eterno que faz a ativação na alma do eleito. O nosso Deus sabe quem é dele e quem não é. Por isso que Paulo disse: o fundamento permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os que pertencem a ele. Lembra daquele trecho ele falando? Ah, porque Himeneu e Fileto, eles naufragaram na fidelidade, estão pervertendo a fidelidade de muito, a crença dos outros, estão atrapalhando a crença dos outros. Mas o fundamento permanece. O Senhor conhece os que pertencem a ele. Você pode fazer o esforço que quiser, fazer um esboço, traçar uma pregação linda, uma mensagem tocante, dar salto cambalhota, enfeitar demais a pregação. Só vai absorver a mensagem de Deus quem pertence a ele, como diz no texto bíblico. E a gente nunca vai saber quem é que pertence a ele ou não. É por isso que a gente tem que anunciar o reino de Deus por igual, porque a gente não sabe quem pertence a ele. E mais, como se não bastasse Yeshua dizer que as ovelhas dele o conhecem, em João 10,16, ele ainda diz assim: ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. Cabe a mim conduzi-las. Esse texto só tem uma interpretação cabível. Yeshua está mostrando para as pessoas que estão ouvindo ele que ele já sabe quem é dele e quem não é. Ele falou: vocês não são das minhas ovelhas. Vocês não acreditam em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Mas eu ainda tenho ovelhas fora desse aprisco, fora de Israel. Eu ainda vou conduzir elas e aí haverá um pastor e um rebanho. Ah, isso é livre-arbítrio, isso é... A pessoa fala, isso daí não é predestinação, não é doutrina de predestinação. Não, isso é Bíblia. Bíblia pura. Um verdadeiro homem de Deus, ele não faz pregação insistente. Depois que Yeshua transmitiu a mensagem, falou o que tinha que falar, um disse que achou que ele estava endemoniado, que ele era maluco. Outro disse: não, como pode um endemoniado curar um cego? Houve divergência entre os ouvintes. O verdadeiro eleito de Deus, ele não rejeita logo de cara o que ele escuta. Você pode chegar para a pessoa e falar qualquer coisa, tipo: Deus tem uma obra na sua vida, Deus está te chamando, não sei o quê. Pode falar isso para um monte de gente. Um vai rejeitar, vai julgar a Bíblia, vai julgar Deus, vai falar besteira. O outro vai guardar aquilo no coração e vai despertar um certo desejo de continuar aprendendo, continuar buscando. Porque é assim que funciona. O verdadeiro eleito de Deus, ele não rejeita logo de cara nenhuma mensagem. Ele ouve aquilo, aquilo fica guardado no coração dele. Ele fica refletindo sobre aquilo. Aquilo ele mostra um desejo de continuar prosseguindo nesse tipo de assunto.
Já os filhos do mundo, o contrário. Às vezes ele ouve uma mensagem bem elaborada, já vai zombando, desprezando, fazendo pouco de tudo. Do pregador, fazendo pouco de Deus, fazendo pouco de tudo ligado a isso. Não fique indignado ou irritado por Yeshua ser como ele é. A maioria das pessoas que conhece Yeshua apenas como Jesus não o conhece como ele realmente é. Conhecer Yeshua como Yeshua é conhecer ele como ele realmente é. Ele disse com todas as letras: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu não sei como é que arrumaram um jeito do pregador do Jesus histórico dizer que Deus ama todo mundo, está esperando todo mundo vir até ele. Isso não existe. Yeshua disse claramente, textualmente: eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Ah, aqueles caras ali, vocês não estão acreditando em mim? Vocês não acreditam em mim porque vocês não são das minhas ovelhas. Mais claro do que isso, impossível.